A todos, saúde, bom dia. Agradecemos a Deus por nos dar mais um tempo de vida, nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui. Aqui bem. Nós somos membros adventistas do sétimo dia e nós estamos já a levar a cabo uma obra de advertência final, a última advertência de misericórdia divina na história da Terra. Estamos repetindo o mesmo que aconteceu no tempo de Noé. Portanto, eu peço a máxima atenção de todos e a compreensão de todos também. Dizer que nós vamos começar por citar o livro de Revelação, Apocalipse, um livro já muito conhecido por todos. Mas dentro do Apocalipse nós vamos destacar as duas instituições, que é o selo da besta e o selo de Deus. Portanto, queridos, nós estamos já vivendo no período da marca da besta. Por isso, nós nos levantamos para advertir a todos que já estamos vivendo o período mais negro da história da Terra. Dizer que em Apocalipse capítulo 13 está descrita duas bestas, conforme nós conhecemos, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. E nós, olhando para o Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos 15, aí nos diz que mar simboliza povos, nações, línguas, que significa que besta não é propriamente animal como nós imaginamos, mas sim também tem o seu significado. Então, a besta, segundo dado no livro de Daniel, capítulo 7 e 8, nos diz que besta simboliza um reino. E quando olhamos para a primeira besta, que tem 2 chifres, nós então encontramos que é o símbolo dos Estados Unidos da América, ou a segunda besta melhor, é o símbolo dos Estados Unidos da América. E a segunda besta, a primeira besta, é o símbolo de Roma. Dizer que Roma é o poder descrito no livro do Apocalipse, que é o poder antagônico ao poder divino. Portanto, nós vamos ver em João capítulo 11, no tempo de Cristo, Roma foi principal adversário dos judeus naquela época. E quando Cristo morre, Roma continuou a fazer o seu papel de perseguidor. Roma, nas pessoas de imperadores, perseguiu o povo de Deus, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, escrito no livro do Apocalipse, por 42 meses. 42 meses, isto é 42 meses. Nós sabemos que um mês equivale a 30 dias, e 30 dias vezes 42 vai dar 1260. Então, 1260, a Bíblia diz que profeticamente um dia equivale a um ano, que significa que 1260 anos, então são 1260 anos que Roma papal perseguiu o povo de Deus. De 538 até 1798. É o tempo que Roma fez para perseguir todos aqueles que eram contra os seus dogmas. Meus queridos irmãos, a Bíblia também no livro do Apocalipse, capítulo 13, no versículo 3, diz que Roma levou uma chaga mortal, ou seja, no ano 1798, Roma papal tinha perdido o seu poder civil e simplesmente ficou com um poder religioso. É assim, mas a profecia vai mais além, dizendo que a sua chaga mortal foi curada. Então, esta primeira fase da perseguição
terminou no ano de 1798. No ano de 1529, com o Tratado de Latrão, quando Roma foi tido por um país, então começou a segunda fase da besta que não persegue, ou seja, Roma começa a restaurar o seu poder com 7 papas, que são 7 cabeças apresentadas em Apocalipse. Estes 7 papas, eles regem durante um período de 1529 até 2013, com a subida do Papa Francisco. Então nós vamos fazer a descrição dos 7 reis descritos em Apocalipse 17, para nós termos a compreensão do que está acontecendo no tempo atual. Começou a partir do ano de 1529 com o Papa Pio XI e em seguida o Papa Pio XII. O terceiro foi o Papa Paulo VI e depois o Papa João Paulo I, o quarto, o quinto João Paulo II. O sexto é o Papa Bento XVI, que a profecia do Apocalipse diz que quando ele vier convém que dure pouco tempo, e como predito em Apocalipse, o Papa Bento XVI apenas governou por um período e a chegada do Papa Francisco forçou a renúncia de Bento XVI, cumprindo assim Apocalipse, dizendo que o sexto rei convém que dura pouco tempo. Mas a Bíblia diz que no 8º rei, o 8º vem dos 7 e ela vai à perdição, mostrando assim a terceira fase da governação da Igreja Católica Romana a nível mundial. Isto significa que a partir de 2013, a Igreja Católica Romana, ela conquistou todo o poder civil. Ela agora já não é mais uma igreja apenas, mas sim é um poder religioso e civil ao mesmo tempo. Que significa que agora chegamos então no cumprimento da terceira fase da perseguição mundial. Com isto, eu quero destacar apenas o trabalho, o esforço de Papa Francisco a unir todas as igrejas com a encíclica Laudato Si e outros documentos. Vemos que o Papa Francisco conseguiu unir os Estados Unidos da América, algo que não devia acontecer, unir os Estados Unidos da América com o mundo, em particular com o próprio Vaticano. E assim, queridos irmãos, criou-se a tal chamada liberdade religiosa. Donald Trump, ele assinou o documento de liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020 para promover em todas as igrejas do mundo. E isto é a doutrina do anticristo. Na liberdade religiosa ensinam que todos nós somos iguais e que todos nós precisamos respeitar a doutrina de um ou do outro, quando eles dizem que isto é a pedra angular para a paz mundial. E queridos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, diz que quando eles dizerem paz, paz, então virá a repentina destruição. Portanto, nós estamos já no tempo da falsa paz. Pela falsa liberdade religiosa, que em todas as igrejas estão ensinando que nós temos que respeitar a todos, aceitar a todos, não importa se é bruxo, se não é, não importa se é de que igreja, se não é, se é ateu, todos nós temos que aceitar um ao outro de qualquer maneira. Mas a Bíblia não ensina isso, porque se fosse dessa maneira, não teria lógica Cristo morrer na cruz para fazer distinção entre o bem e o mal, para salvar aqueles que simplesmente aceitassem a verdade. Em João 14, no versículo 6, Cristo diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão que passe por mim. Então, estas palavras de Cristo já põe distinção entre a doutrina mundial atual, moderna, e a doutrina verdadeira da Bíblia. Então, queridos irmãos, com isto,
Aí, o mundo inteiro estão agora fazendo publicidade da falsa liberdade religiosa, que Deus revelou à sua serva Deuseline Souza que isto é a marca da besta. Dentro da falsa liberdade religiosa está a promoção. E nós vemos o exemplo no livro de Daniel, quando ele mandou os hebreus adorarem a estátua. Desde sempre Satanás queria adoração. E nos últimos dias também, ele levantou, porque nós, pronto, não é que quero ferir a sensibilidade de ninguém, mas eu quero dizer porque é verdade, porque a Bíblia diz que em todas as igrejas tem verdadeiros filhos de Deus, também tem falsos. Então o objetivo de Deus é juntar aqueles verdadeiros num só sítio, para todos levar de uma só vez. É por isso que essa obra está se fazendo. Então é assim, dentro disso, essas crises que estão a se passar no mundo, se transformar em crise espiritual, de modo que todos os presidentes do mundo, eles sentaram para rever o que vai se passar, o que está acontecendo no mundo. Vai haver aquecimento global, mudanças climáticas, secas. Eles estão a dizer que nós temos que parar por um dia, porque tudo isso são as fábricas de fumo dos carros que estão a poluir o ambiente. Então temos que procurar um dia para nós descansar. E nesse dia de descanso temos que aproveitar e ir à igreja. Esse é o argumento dos políticos. Então, é daí que eles, olhando para a encíclica do Papa João Paulo II, que defende já que domingo tem que ser guardado obrigatoriamente, eles adotaram que então esse dia tem que ser domingo. E Apocalipse diz que domingo é a autoridade e a marca da Igreja Católica. A Igreja Católica diz que domingo é a nossa marca, está lá no catecismo. Então, se a marca deles é a marca dos papas, automaticamente isso vai contra a marca de Deus, que é o sábado. 938. Então, logo, quando ele se implementar, por exemplo, nesse momento não tem problema, porque estão a sair, mas quando aquilo for implementado forçosamente, Deus não obriga ninguém a adorar de forma forçosa. Quando é de forma forçosa, automaticamente aquilo passa a ser já uma marca para aqueles que tiverem a obedecer o Estado. E assim, é dessa forma que a Bíblia apresenta a marca da besta e a marca de Deus. A besta é Roma papal. Agora, aquela prostituta que ele diz em Apocalipse 17, que a besta carrega, é a igreja católica. Ela tem, então, é assim que se entende. Logo, todos que estiverem do lado do Papa e do Presidente estão sendo levados para um lado. Todos aqueles que aceitarem que o selo de Deus é o sábado também estarão sendo levados para o Assim vai ser como? Vai ser assim, trabalhar aí. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Então só se adora no domingo, porque o Papa criou o argumento de que como Jesus ressuscitou no domingo, então vamos à igreja domingo. Mas a Bíblia diz que isso não é argumento suficiente para bloquear o sábado. O sábado sempre será eterno, não muda. Então, Jesus não mandou nós ir à igreja domingo simplesmente porque ressuscitou no domingo. Porque mesmo depois de ressuscitar, todos que andaram com Jesus foram à igreja ao sábado. O próprio Jesus também foi à igreja ao sábado. É assim. Então é aqui que a guerra final vai ser. Os que guardam o sábado, os que guardam. E todos aqueles que falar que não, eu vou preferir obedecer o sábado, então, multicaixa, tudo, não vão poder comprar, não vender. É muito fácil, eles vão bloquear todos os bancos, já nos conhecem, nós estamos aqui, mas somos conhecidos. Hoje em dia ele é que sabe o que faz com a tua conta. Então vai ser assim. Quando eles deixar sair que a partir de hoje todos vai começar já julho, todos têm que ir à igreja aos domingos. Então, todo aquele que dizer que não, eu não quero, eu quero sábado, desculpa me dizer, mas até morrer, vai ter morte. Muitos vão fugir. É aquilo que diz que, então Jesus diz em João capítulo 16, no versículo 3,
virá o tempo em que qualquer que vos matar vai pensar que está a fazer trabalho a Deus. Eles vão dizer, esses aqui são rebeldes, são motivo de problemas do mundo. Isso, prendam. Primeiro é prender, depois eles tirar dos empregos. Quando vê que eles estão a resistir, então ali vai vir a mão, se possível, eles nesse tempo é melhor ir nos matos. Quando chegar esse tempo melhor, lá tem mandioca, lá tem cana, tem outras coisas. Mas aqui vai ficar mais difícil. Aqui na cidade vai ficar E agora, depois de ir à igreja no domingo, pode vir vender. Quem vai à igreja domingo vai receber já o selo da besta. Exato. Pode comprar. Não vende no domingo. Vende na segunda-feira. Vende na segunda-feira. Mas os que não aceitam ir à igreja no domingo, já nem domingo, nem segunda, ninguém, não vende mais. Agora, queria saber se... Ok, tá tudo bem. Nos domingos, quer dizer, ninguém vem à praça, né? Agora, como é que a pessoa vai saber que essa pessoa não foi à igreja, mas sim... Ou foi fazer outras coisas dele. E para a pessoa não dar, para a pessoa quando tiver dar conta que essa pessoa não foi à igreja, mas na segunda-feira eu vendei. E como que a pessoa vai dar conta disso? Existe, mesmo agora, em todos os setores, todas as áreas, existe o tal chamado de sindicato. Já ouviu falar? Já. Sindicatos. Esses são fiscalizadores da área do trabalho. Estamos juntos, né? Então hoje, quem vende lá fora, o que acontece? Nem tem fiscal que escolhe. Sim. Se hoje na paz é assim, imagina na guerra. Vai aumentar. E outro, Mateus 24, aí diz assim, naquele tempo trair-se-ão uns aos outros. Você não sabe, ninguém te fala, você vai ver que ninguém te viu, mas tua vizinha te viu. Diabo já como vai estar na mente de todos. Isso acontece mesmo já, irmão. Vão te queixar mesmo. Quer tocar no assunto que a irmã ele não fez. Sim. Na Bíblia está escrito que primeiro vai buscar o reino do céu e dele será acrescentado. Tem no assunto que ele tocou. Ele disse, primeiro vai buscar a Deus e no próprio domingo vai buscar Deus. Depois dele ir buscar, já são na igreja. Não pode viver, né? Não pode. Tem que ser só na segunda-feira. Depois de sair da igreja, não pode viver. Depois de Pode ficar em casa. Mas, uma coisa, aquele que obedecer o domingo, isso significa que, para aqueles que são de Deus, no domingo vão continuar fazendo os seus trabalhos. Porque a Bíblia diz, melhor é obedecer a Deus do que o homem. Porque ali já os homens presidentes, eles estarão já em conflito com Deus. Então, você que está a aceitar guardar o domingo, não quer trabalhar, eu, por exemplo, no domingo, minha esposa pode lavar roupa. Eu posso fazer um trabalho. Me queixa como não, eu tenho que assumir as consequências. Mesmo que eu entregue minha vida. Mas, porque sei que se eu aceitar guardar o domingo, bem perto, Deus depois vai começar a lhe responder. A Bíblia vai começar a mandar as pragas. Já as pragas estão escritas, ele diz que a água vai virar em sangue, toda a água, só daqueles que aceitaram o domingo. Depois o sol vai aquecer, vai haver chama ali, feridas no corpo. Quer dizer, é grande sofrimento que Deus vai mandar em retribuição àqueles que aceitaram o domingo e negaram o sábado. Como eles negaram o sétimo dia, que é o sábado, Deus vai mandar 7 pragas para pagar a dívida daquilo que eles fizeram. Agora, gostaria de saber se o mês de julho vai ser dia quê? Eles disseram primeiro dia dia 1. Mas isso não vai começar. Não vai ser. Eu estou a ver, é agora domingo, não tem importância. A importância tem que ser mesmo já sábado. Mas esse já não é a vontade nossa, só estamos a fazer o papel que está escrito. Não é Só bíblico. estamos a fazer nosso trabalho. Não, entendi mesmo. O objetivo é assim, aquele que negar vai encontrar em si. Porque vai haver um momento que se calhar Se ela pegar a você Bíblia, vai encontrar tudo que estamos falando. Vai encontrar tudo. Ela depois vai fazendo escritura.